Vamos lá, então. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, no baú ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio experiência com coisas reais. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Aê! Um dia ainda vou ter uma banda para apresentar as lives. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Vamos dar sequência com a nossa 7ª live da Semana das Tintas de Terra. Hoje eu vou conversar com o Elton Hipólito, que é um artista de São Paulo, que faz mural com tinta de terra. Vou convidar o Elton, sejam todos bem-vindos. E vocês estão me ouvindo bem? Convidei. Aê! Deu certo! Agora sim, deu Agora certo. sim. Nossa, demais. Seja bem-vindo, Elton. Muito obrigada Valeu, por ter aceitado o convite. obrigado. Valeu mesmo. E, bom, já vou começar daquele jeito que você tá presente em todas as lives dos outros artistas, né? Então, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, né? E falar de onde que você é e como foi que você se encontrou com as tintas de terra. Boa tarde, Marcela, tudo bem? É, Antes de mais nada, eu quero agradecer pela oportunidade, ter chamado para participar dessa conversa e dessa iniciativa de acolher todos esses artistas que trabalham com tinta de terra no Brasil e fora do Brasil também. Foi uma iniciativa muito massa. E acho que as trocas que estão acontecendo estão sendo assim, muito boas mesmo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Elton. Eu sou daqui de São Paulo, né, capital. Eu sou artista plástico, formado em artes plásticas. Eu trabalho também com montagem de exposições e sou conservador e restaurador de obras de arte. Então, eu atuo eu tento atuar nessas 3 áreas. São áreas que têm uma ligação, né? São todos processos de uma mesma finalidade. E minha experiência com tintas de terra aconteceu assim, uma retomada de produção de trabalho artístico mesmo. Em 2015, eu comecei a me interessar mais por bioconstrução. Tá? Acho uma coisa incrível o que esse conhecimento, né, esse saber tão antigo. E, e eu participei de um encontro numa fazenda orgânica, né, em Extrema, fazenda Atalanta. E aí eu fui lá no voluntariado e tive, acho que, o primeiro contato mesmo com essa questão da permacultura e
e de como funciona esse molde de fazenda orgânica. Eu nunca tive o contato, eu estava mais vendo pelas redes, né? E nessa fazenda um amigo tinha ido e participou de outros encontros lá, o Dante. E eu lembro que eu vi, né? Ele na bioconstrução que o pessoal estava fazendo, era uma casinha de apoio. Ele modelou uma figura indígena com barro na parede dessa construção, e assim ficou incrível, né? E aí eu comecei a olhar mais para as possibilidades que a Terra poderia oferecer, né, com a plasticidade dela, né, com o que pode ser feito utilizando a Terra, né? E aí foi uma experiência muito boa ali, foi muito incrível ter esse contato com a agrofloresta e tal. Eu comecei a me interessar a partir dali mais sobre bioconstrução e pesquisando, né? Não sou nenhum especialista, mas um entusiasta. Mas comecei a pesquisar essa possibilidade de utilizar o recurso, como forma de pintura, né? Que é a forma como eu pratico, eu trabalho, né? Faço trabalho plástico, né? E aí eu comecei a achar essas pinturas feitas ao redor do mundo, assim, pesquisando por páginas do Facebook, ou entrando em artigos. Aí eu cheguei até a cartilha da Cores da Terra, né? A publicação delas é minha referência também, acho que é a referência da maioria do pessoal que trabalha com tinta, né? E depois tive contato com o manual de tintas naturais do John, que também é um material muito bom. E aí, no mesmo ano, em 2015, eu participei de uma residência artística em Minas Gerais. E aí, de proposta, eu tinha colocado de fazer uma intervenção. Fui para um povoado, no meio do nada, que era tido como uma cidade fantasma, mas, tipo, só boato. Esse local se chama Cemitério do Peixe. E Em Minas? fica em Minas. Fica perto de Gouveia, perto de Conceição do Mato Dentro, tá? Mais a norte, assim. Deve Que estar uns ano 100 que foi, quilômetros. Elton? Foi em 2015. Uhum. Então, parece que E todo mundo começou mais ou menos nessa época, né? o Gilberto estava falando que começou mais ou menos nessa época. E Uhum. Eu também. você também, que massa. Acho que todo mundo entrou na mesma frequência aí nessa época. Alguma coisa aconteceu. 2015 foi o ano internacional dos solos também. Eu não sabia. Foi, eu acho, não sei, cara, alguma coisa aconteceu, uma mensagem aí foi enviada, captada aí para um monte de gente. Desculpa, eu te interrompi, continua contando a história que tá interessante. Aí, o propósito da residência era o nome do povoado é Cemitério do Peixe. Então ele está lá mais ou menos perto de Diamantina, uns 100 quilômetros de Diamantina. E aí a proposta era a morte e magia nas artes visuais. E tinha esse mito do povoado ser assombrado, não sei o quê, mas eu passei um mês nesse povoado e, na verdade, é uma cidade que recebe romeiros, né? Tem muita romaria. E as casas que tem por lá não são habitadas, são para abrigar esses romeiros durante uma festa que tem para São Miguel e Almas, uma igreja lá. Enfim, e aí a proposta era intervir nessas casas, porque a princípio eu achava que eram casas que estavam abandonadas, então eu ia buscar uma referência, né, para trabalhar uma referência das pessoas que moraram lá, né? E buscar em foto, em arquivo, na cidade mais próxima, mas aí não foi bem assim que aconteceu, né?
quando você participa de uma residência, você manda uma proposta, mas as coisas mudam, né? Ah, porque você tem interação com os outros artistas, o local também, você acaba sendo se agregando ao local e interagindo com ele, né? E a proposta era pintar com tinta à base de cal e terra. E aí eu tinha feito uns testes aqui em São Paulo, mas aí cada artista ia se virar com o material, né? Então, como era muito longe, os primeiros dias eu não fiz nada. Eu fiquei acompanhando os artistas, vendo o local, é uma região muito bonita. E aí tem um rio próximo ao povoado que dá para você caminhar de boa. E aí no rio comecei a observar, tinha muitas pedras e estava para acabar, a residência ainda não tinha feito nada. E aí eu comecei a mexer com essas pedras no rio e esfreguei por acaso na mão e aí começou a soltar pigmento, que são essas pedras aqui. E, bom, agora elas estão secas, né? Mas elas ficavam ali sobre o leito do rio, né? Vários tipos. Vários tons. E vários tons, né? Ocre, esse meio tarra de siena, pretão. E aí deu estalo assim, pronto, é isso, vou usar, é esse material que eu vou usar, tá aqui, né? E tem abundância e não vai interferir com o meio ambiente, né? Faz parte do meio ambiente. E aí eu descobri que são pedras de argila, né? E na região o pessoal chama de toá. 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 É para cima de BH essa região? Onde que é? Mais ou É para menos. cima de BH. Agora não Ah, lembro. então. Pode ser lá perto da Lapinha da Serra, que eu fui também fazer um curso de bioconstrução. E lá tinha também umas pedras de argila colorida que o pessoal chama de toá. Mesmo nome. Pode ser na É, mesma região. e aí eu fiz, tava com um caderninho lá. Aqui eu fiz uns testes antes com argila. Aqui é um teste com Levanta um argila. pouquinho. Ah, desculpa, aqui, dá para ver, né? Aí, nossa. Uhum. Esses são os Aqui testes. só com terra. Eu fiz uns testes no papel para ver como é que. Aqui, terra e cal. Uhum. Né? E aí depois, com o toá, perdi a página aqui. Aqui é o toá seco. Uhum. Né? Deu Ele pra ver. funciona como um giz praticamente, né? E quando você molha, ele ativa. O preto também dá uma cor assim. Olha só. Interessante a gente ver como que uma cor só já faz grandes coisas, né? Na Sim, mão de um artista. você consegue ter a variação dela. E Só foi o muito. teste já é uma obra. O É, Gilberto falou aqui. e foi muito incrível essa experiência lá. E aí, nesse povoado moram tipo 9 pessoas. E aí eu consegui falar com a senhorinha que estava, Dona Lotinha, que ela cuidava da gente lá. Ela preparava a comida, ela mora lá desde sempre. E aí eu retratei ela, fiz ela na parede da casa dela, usando essas terras que estava achando ali na região. E o mais legal é que quando eu estava passando, estava ali fazendo, passavam algumas pessoas que eram da região e ficavam, pô, que legal você está fazendo e tal. E aí perguntava que material estava usando, aí eu falava, né, é terra daqui, né? Aí as pessoas ficavam encantadas, né, maravilhadas. Pô, mas você consegue fazer isso com a terra? Eu falei, é. E o cara, nossa, que legal que você está usando a terra daqui. Aí eu Atinou. fez total sentido, né? Usar o material, tá representando a pessoa que é da região. E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver uma série que eu dei o nome de Habitados pela Memória, que são
são intervenções que eu faço em muro de casas, geralmente, de residências. E aí eu busco retratar a pessoa que mora naquele local, ou que tem um sentimento de pertencimento com aquele local, para justamente ter uma união entre o material, né, a pessoa com o local, e também no sentido de valorização dela, né? São geralmente pessoas que ficam ali no esquecimento, ou são pessoas importantes ali para aquela região, e Reconhecimento da pessoa, né? conhecimento, né? E ela percebeu a importância que ela tem com o local e o que o local pode oferecer para ela, né? E aí eu comecei a desenvolver esses trabalhos. Então, a ideia é usar a terra do local onde eu vou fazer o trabalho. Então, eu não carrego a terra comigo, porque também é uma coisa muito inviável de você ficar indo em vários lugares, aí tem o peso. Uhum. Então, eu parti para esse lugar do material ser, tipo, é essencial que o material seja do local, Local. para criar essas conexões, né? Então, cada pintura vai ter uma cor diferente, porque cada local tem sua tonalidade de solo, né? Sim. E aí é o desafio você tentar trabalhar com esses vários tipos de solo, né? O mais Uhum. argiloso, o mais arenoso, o meio termo ali, que, que aí você vai ter diferentes resultados, né? Uhum. Sim. E o que que você usou, no caso, essa primeira experiência aí que você teve, o que que você usou como aglutinante, fixador ali na parede? Então, ali, no caso, eu usei cola de farinha mesmo. Na época, como tinha essa dificuldade de levar os materiais até a residência, e a cidade mais Uhum. próxima estava a 30 quilômetros de estrada de chão, então eu usei o recurso que eu tinha ali, né? Fazer o grude com a farinha e misturar ali com a terra deu super certo, né? Então a ideia também é que seja muito básico a utilização da terra, né? A composição da tinta. A terra, Sim, cola e água, né? E aí, no caso, a cola o aglutinante era era farinha. farinha. É. É que nem a Mas, gente, que nem a gente pede, né, uma xícara de farinha para a vizinha para fazer um bolo. No caso, foi para fazer uma tinta, né? fazer uma tinta, sim, E ficou quase de graça, né? Teve o sim, custo baixo só da farinha. custo total e acessibilidade, né? Para a produção, para você observar, né? Como o John colocou, você tem que observar o que o local pode te oferecer, né? Uhum. Acho que você também tinha falado isso na outra live. Aqui tem alguns tons que são lá da região, né? As cores incríveis, assim. Esses aí você trouxe dessa sua primeira experiência. Foi, foi. Tenho mais cores aqui, que eu acabo fazendo essa coleta meio de catalogação. Eu acabo Uhum. colecionando um pouco do local por onde eu passei, né? Sim, até porque as suas pinturas são grandes, né? Você faz murais grandes ou telas. Isso atrás de você são telas? São duas telas. Essas aqui eu fiz em 2018. E E aí foi um outro contexto, né? Uhum. E como que você fez essas telas? É fotografia mesclada com pintura ou é tudo pintura? Como é que é isso aí? Não, é tudo pintura. Então, eu gosto de trabalhar com retrato, né? Então, eu dei Uhum. continuidade ao trabalho com uma coisa que eu gosto de fazer, que é retrato, né? E aí
eu fiz essa união com essa ideia do Habitados pela Memória, né? E aí, no caso, essas pinturas aqui, eu fiz depois de uma experiência que eu tive em Mariana. Como eu Conta para falei, nós. eu trabalhei, eu sou restaurador, né? E eu trabalhei num Uhum. projeto que é uma ação emergencial na cidade de Mariana. Esse projeto foi desenvolvido pela Fundação Renova, que foi a fundação criada pela Samarco após o rompimento da barragem de Fundão em 2015. Então, em 2016, a Samarco cria a Renova para gerenciar todo o desastre que ela causou na região que pega o Vale do Rio Doce, né, atravessa metade do estado de Minas e vai até o Espírito Santo, né, e desemboca no mar. Então, um desses projetos era o projeto de restauração de patrimônio religioso. E aí eu atuei junto com uma equipe de restauradores. A gente foi em 3 cidades fazer esse trabalho emergencial, que foi Bento Rodrigues, a primeira cidade atingida pela barragem, Paracatu de Baixo e Gesteira, que seguia o fluxo do Rio Doce, né? E aí eu tive um contato direto, assim, muito próximo com essa questão do desastre, né? Os conflitos que envolvem, né, esse evento foram bem marcantes, assim, foram bem impactantes, por estar lidando com as pessoas que foram atingidas, né? Essas 2 pessoas são pessoas que eu conheci, que eram moradores de Bento Rodrigues, né, o seu Marquinhos e a Eliane. Eliane trabalhou com a gente durante um tempo. E eu estava atuando junto com os arqueólogos nessas igrejas. Os arqueólogos, eles estavam continuando o trabalho de 2016 com as escavações nesses locais. E aí a gente teve um ano bem puxado com relação a isso. E lidar com todas as situações, esses conflitos, foi bem forte, assim. E a partir disso, 2018, eu fui fazer minha primeira exposição em Ouro Preto, exposição individual, e aí eu comecei a preparar essa série para essa exposição, que aí resultou nesses 2 quadros, e tem mais outros quadros que fazem parte, mas aí eles não são só com tinta de terra. Uhum. Aqui, no caso, tinta guache na parte de cima, na Uhum. parte de baixo. Eu peguei terra próximo a Bento Rodrigues, Uhum. na cidade ali. Eu ia fazer com rejeito, mas aí entram questões de conservação e mesmo de saúde, né? O Uhum. minério é um processo que é extraído o minério que é utilizado, né, para a indústria, e aí tem uma série de químicos e outros metais que são mais pesados que ficam nesse rejeito, que é a lama, e Uhum. que ficou espalhado por toda a região, né? Toda essa região que eu falei, que engloba o Vale do Rio Doce, né? As margens, e tá em todo Passou o lugar. rio. Onde eu pisava, eu pegava. Aqui, por exemplo, esse aqui é uma amostra de rejeito. Uhum. Mas não foi o que eu utilizei, eu peguei mais por ter essa amostra. Uhum. Tem que ter E aí, coragem para usar esse como... rejeito, né? Oi? Não, desculpa, eu falei tem que ter coragem para usar esse rejeito, né? A gente nem sabe exatamente o que que tem ali, então. Tem que fazer uma química para ver realmente o que contém nela aqui. Uhum. Quando ela chegava em campo,
Aí você via, tipo, no chão, se tivesse chovido o dia anterior e a terra começa a secar, ela meio que decanta. Então você consegue ver onde tem terra e onde está o minério. Ele fica acinzentado. No caminho por onde a gente ia até as capelas, a gente às vezes passava por trechos de rio e aí nas margens você conseguia observar essa decantação, né? E deve estar assim até hoje porque a Renova e a Vale não estão fazendo o trabalho como acho que deveria estar fazendo, né? Uhum. Removendo esse material. O material ainda está lá. E é muito, né? 63 milhões de metros cúbicos de rejeito que foram despejados no meio ambiente, né? O maior desastre ambiental da história do Brasil, né? Um dos maiores, né? Acho que o maior mesmo foi a colonização, né? Mas Da era atual, né? da era atual, isso. E aí, aqui eu não usei rejeito, eu usei terra, mas no sentido de também buscar não mexer com essa parte tão sensível que já o desastre causou Sim. com as pessoas, né? Uhum. E é bem delicado, assim. Eu também para fazer essas pessoas, eu pedi autorização para elas, porque desde quando teve o rompimento, existe uma questão muito, assim, as pessoas vão lá e vão simplesmente registrar como está o local, tenta fazer um documentário e tal, mas como as pessoas realmente estão, assim, é bem delicado, assim, Uhum. porque elas já estão fragilizadas. Se Sim. você pensar que essas pessoas elas só ficaram com a roupa do corpo depois do rompimento, assim, e perderam praticamente toda a sua casa, As é, memórias, né? as Não é memórias, nem só o físico, né? São as memórias, o lugar, tudo, sim, né, cara? sim, sim. É uma questão bem pesada ainda. E até hoje ainda não tem uma resolução concreta, né? Uhum. E, e ano passado a gente teve o Brumadinho, né? Que também foi tão pesado quanto, né? A situação. Uhum. Sim, Mas quase 300 de Brumadinho, inclusive em termos de mortes, né, foi maior ainda, né, mortes diretas, que eu digo, né, porque o de Mariana também indiretamente acabou com todas as culturas ribeirinhas do Rio Doce sim, abaixo, né? sim, sim. Principalmente os Krenak é uma Sim. desses povos ribeirinhos que estão passando por grandes dificuldades lá até hoje. São coisas que eu decidi fazer também para não cair no esquecimento. O Uhum. meu trabalho ele gira em torno de memória, história, memória e esquecimento. Então, por isso que eu trago essas imagens aqui e busco levar para as pessoas, porque é muito complicado, uma situação de muita negligência até hoje, né? E que não pode ser esquecido, que precisa continuar sendo visto e falado, né? Sim, E sim. assim, a gente ainda, né, a gente ficou chocado quando teve o rompimento da barragem de Mariana e voltou a acontecer poucos anos depois. Então é coisa assim, é o surreal do surreal, é coisa que você fica, como que isso é possível, né? Como que as Eu pessoas. comecei a acompanhar muito todas as reportagens, a maior parte das reportagens eu acompanho, tipo, eu não tenho acompanhamento deles mais direto, né? De certo modo, eu perdi um pouco de contato porque eu estou em São Paulo, não estou mais lá em Minas, mas me afetou bem assim a situação. E acho que enquanto artista, acho que como o meu canal de comunicação é o visual, eu acho que tem essa possibilidade de trazer uma conversa, né, uma discussão novamente para as pessoas. Então, eu acho
que é fundamental fazer esse trabalho, sempre estar presente, né, para as pessoas ficarem atentas, né? E aí, quando você começa a acompanhar como funciona a mineração no país, você rir de nervoso, né? Rir de nervoso, é. A forma como são concebidas as barragens, as formas de desocupação de vários povoados, várias cidades, todo esse processo é bem complicado, né? E as Uhum. pessoas têm que estar atentas com isso. É Inclusive, agressivo, né? é agressivo, é super agressivo a forma de exploração e extração, né? E não olha para as populações, né? Só visa o lucro. E aí também eu comecei a acompanhar como está a situação das barragens, né? E Uhum. é temeroso, assim, quando você vê o estágio que elas estão, né? Uhum. Muitas podem se romper a qualquer momento. E aí, novos casos de rompimento vão atingir diversas regiões do país. Uhum. É flexibilização das leis ambientais, Sim, é a certeza da impunidade, né? E a falta de fiscalização, a falta de recursos. Os órgãos ambientais já vinham capengando há muitos anos, né? E aí, ainda nesses últimos anos, teve redução, mais redução ainda na verba dos órgãos ambientais, mais flexibilização na legislação. Então, é caminhar para o caos mesmo isso daí, né? Por isso que é importante a gente estar atento ao que está tá, tem, acontecendo. e, e procurar ver o que a gente pode fazer, né? Enquanto Uhum. indivíduo, ou a gente buscar formas Apoiar dessa de forma. apoiar. Tem, por exemplo, eu não faço parte, mas eu sigo no Facebook, Instagram, o movimento dos atingidos pela barragem, e Uhum. é um movimento organizado, e não é só em Minas, né, no país todo, né, que não é Uhum. só barragem de extração de minério, né, tem barragens de hidrelétricas que também fazem um dano ao meio ambiente também, tão pesado quanto, né, nessa questão de desapropriar locais onde existe, por exemplo, uma comunidade quilombola, enfim. Acho que são ações que não podem parar. Ações nossas, né, de ficar cutucando para que Uhum. algo mude, né? E, e muito depende da nossa ação enquanto indivíduo e enquanto coletivo também. Sim. Nós que não estamos ali vivendo na pele, né, o que eles estão sentindo, o mínimo que a gente pode fazer é acompanhar, fortalecer da forma como a gente conseguir, Sim, ficar atento sim. na política, né? É o mínimo que a gente pode fazer. A Carla que tá pedindo para você falar da sua experiência em Portugal. Eu ia pedir isso também. Ah, sim. Aí a gente volta no tempo um pouquinho. Vamos voltar. Ah, meu trabalho é assim, é uma montanha-russa. Vai e volta. Porque bom, sou artista plástico e eu não migrei totalmente para a utilização da tinta de terra como minha linguagem principal, né? Uhum, Eu tenho a pretensão, assim, e venho buscando estudar formas de poder trabalhar ela de uma forma usando menos materiais agressivos, né? Como já foi colocado em outras lives, a Fernanda tinha falado da, da composição das tintas, que uhum, elas acabam gerando vários danos no meio ambiente. Como eu havia falado também, utilizo cola, né? Eu uso cola branca, que é o PVA, uhum. para ser o aglutinante das tintas. Mas
eu não migrei para um outro tipo de tinta, assim, um outro tipo de aglutinante para fazer em parede externa, por exemplo, por conta da durabilidade, né? Uhum. Então, são questões que dependem muito de onde você vai querer trabalhar, né? Sim. Um viés mais ecológico, menos agressivo ao ambiente, ou como no caso que eu estou estudando, fazendo esses trabalhos de uma forma mais conservativa, então estou buscando recursos que façam com que ela não sofram tantos danos, né? Uhum. Assim, a terra, ela fazer tinta você usa ou um recurso mineral, vegetal e às vezes animal, né? Uhum. Cada um desses elementos vai trabalhar de uma forma diferente, tanto na durabilidade quanto em processo de degradação, né? Uhum. Na Ah, solidez da cor, né? sim, isso vai depender muito dos componentes que você está agregando. Uhum. Aí, então, a terra em si, ela já tem um minério, né, de ferro. Então, o processo de degradação dela ao longo do tempo é oxidar. Então, como, como evitar de que isso seja uma coisa danosa na composição da tinta? São coisas que eu venho pesquisando e ainda estou pesquisando. Mas, voltando, só esse parênteses, voltando lá Lá para em Portugal, Portugal. em 2016, eu participei de uma residência artística em Vila Nova de Cerveira, pela Bienal de Cerveira. Fui selecionado, eu fui para lá e fiquei 11 dias nessa cidade, uma cidadezinha, fica no norte de Portugal, que é divisa com Vigo, e eles têm uma tradição lá, tipo uns 40 anos, pelo menos, eles mais até. A cidade, uma vila pequena, e eles têm uma relação muito grande com arte, né? Tem arte, escultura, tem diversos artistas, tem pinturas pelas ruas. E aí eu fui para a residência também pensando nessa ideia de retratar alguém da cidade. Foi passando os dias, mas buscar essa interação entre as pessoas e você tentar explicar o que você vai fazer, pedir autorização. É uma vila pequena, então o processo foi mais moroso aí. Aí, aí depois me sugeriram fazer uma figura que tinha falecido há poucos dias de eu ter chegado lá na cidade, que é o Zé Rodrigues, que é a pintura que eu fiz lá na cidade. É um mural que tem 8 metros de altura. Eu sempre tenho uma revista aqui, mas eu acho que não vai ter a imagem. Eu separei a imagem no computador. Posso mostrar? Quer mostrar? Aham, fica à vontade. É aquele mural da foto de divulgação, né? Isso, exato. E aí eu tinha pouco tempo para poder fazer ele. Eu fiz em 2 dias. Nossa, Foi uma surreal correria. pensar nesse tempo. Eu fiquei, tipo, de 12 a 14 horas trabalhando por dia. Dá para Nossa, ver. dá para ver mais ou menos. Dá para ver, é uma Vou... estrada com carros. Isso, agora tá Esse melhor. aqui, esse aqui é um teatro que tem lá em Cerveira, fica na praça lá, central. E Hum. aí tinha esse muro para poder pintar. Ah, esse era um muro. Esse é o muro. Entendi. Essa figura do Zé Rodrigues é um Uhum. artista que morou na cidade durante tipo, mais de 30 anos e todo mundo tinha uma amizade com ele, a maior parte das pessoas dali tinha uma amizade e aí calhou acho, muito bem de poder fazer ele. E aí, como eu tinha pouco tempo, eu utilizei de um projetor para Uhum. poder fazer o risco do desenho. Vocês estão conseguindo Uhum. ver? Vocês estão conseguindo ver, gente? Eu tô conseguindo ver. Legal. Tá dando para ver sim.
Então, eu fui à noite lá, risquei, e aí depois eu comecei a fazer a pintura. Com tinta que eu colhi lá nas proximidades lá. Então, eu preparei tudo lá na hora. Aí, nossa, incrível. A Lili Barbon comentou aqui: acompanhei a construção desta pintura em A20 e lembro-me que toda a vila ficou embasbacada com seu trabalho. Ficou maravilhoso. A Lilian, ela é fotógrafa, ela estava participando lá com a gente da residência, e ela deu um super apoio, foi muito bom. Nossa, muito maravilhoso. Imagina você tá ali, né? Daí 2 dias depois na sua cidade tem uma pintura dessa, cara, um mural desse. Não, É isso. engraçado que toda hora passava alguém aí perguntava, "Ah, mas como é que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo com terra. Ah, mas é terra, mas dá. E eu parava muitas vezes para falar com as pessoas. E muita gente ficou sentada ali, tem um banquinho tipo, na praça, e as pessoas conversavam, ficavam me assistindo lá fazer. Nossa, eu ia te assistir com certeza. A Gabi está perguntando com o que você risca, com o que você faz o desenho ali? É com carvão? Com carvão, eu usei carvão. E porque aí Ah, já interagia o carvão com a terra ali. uhum, E como eu queria uma tonalidade, como a referência é uma fotografia, e tinha muito escuro, eu utilizei o carvão como essa pigmentação preta, né? Então, eu cobria várias áreas, e que eu não vou ter imagem aqui agora, mas essas áreas mais escuras, eu, eu pintava com a terra, esperava secar, eu vinha e passava tolete de carvão, assim. E uhum, depois eu pintava novamente por cima para atingir a tá. tonalidade que eu queria. Eu uso o carvão até hoje para poder fazer, quando eu quero fazer umas áreas bem escuras, eu uso o carvão para tonalizar. Massa. E É, aí, pode falar. depois que eu terminei, eu apliquei sobre a pintura um verniz impermeabilizante à base d'água. Uhum, E a pintura tá lá, eu fiz 2016, ano passado eu fui lá, e a pintura tá ainda lá inteira, tá não intacta. é intacta. Mas assim, Incrível. uma hora esse material vai degradar, porque ele pega sol, chuva e luz, todos os intempéries muito diretamente aqui. Aqui bate muito sol. Uhum. Como E, qualquer tinta industrial, né, Elton? Vai sim, degradar sim, com sol e chuva. sim, sim. E eu não É, vejo problema, não. é, Eu acho que faz sentido também dentro da proposta que eu estou desenvolvendo, né? sim, faz sentido. O Pelenu, o Marco e a Leila perguntaram como que você processou as tintas em tão pouco tempo? Como que foi essa elaboração das tintas? Eu também estou muito impressionada com o tempo que você levou. Surreal. Ah, o pessoal do Chile, eu vi, acompanhei ano passado eles preparando com o Fernando Cardoso, lá de Ouro Preto, e, Aham. e eles elaboraram, o Fernando trouxe uma proposta de elaboração das tintas muito, muito, Deu uma travada. beleza? Dá para Espera aí ouvir? que voltou. Estava Tá. falando da proposta do Fernando de produzir as tintas. Eles fizeram lá, porque acho que faz parte da pesquisa do doutorado dele, Aham. tem toda uma forma lá de triturar, fazer várias coagens, você consegue um pigmento muito, muito fino. Ah, isso aí é lindo, maravilhoso. Ganhei dele. Peraí, eu Ganhei dele, cara. fiquei invejoso demais, fiquei queiroso demais.
Não, vai, vamos tentar, vamos tentar. Peraí que eu vou achar. Eu convidei o Fernando para participar, mas ele está todo ocupado lá, está com um projeto na ONU. Rapaz, é chique. Isso aí é coisa linda de Deus. Isso aí foi tipo, brilhou, brilhou demais. E Massa, né? eu usava martelo, né? Básico, né? Você vai socando a pedra ali até chegar no grão. E vai fazendo, eu faço tipo duas peneiras. E aí depois Uhum. eu ia misturando a cola branca e a terra e a água, assim, não em proporções, né? Eu via como a plasticidade ali ficava num ponto que eu gostaria de Que ficar. você queria. Hoje, tipo, para fazer nas telas, eu procuro usar umas proporções, até mesmo para não. Tipo, você coloca cola demais, a tinta vai retrair muito, ela pode craquelar ao longo do tempo. Põe cola de Uhum. menos, ela vai desprender. Aí eu fiz o meu também, eu pedi para fazer o meu. Oh! Massa, muito massa. Arruma um serralheiro. Tem um brother que ele é um serralheiro muito bom, aí eu, eu copiei. Aí, ó. Faz Não, um furinho excelente. e Ó, quem super não dá tiver um certo. desse, tem o quebra-galhos também, ó. Super funciona. Super. Super funciona. Então, é um processo de misturar ali muito rápido, né? Chegou no ponto que eu quero e já vai para a parede. Né? Mas foi muito rápido mesmo. E travou um pouco de novo. E agora? Tá ouvindo? Voltou, Beleza? voltou. A Lili comentou que ela acha que uma das coisas mais legais é ter esse caráter efêmero, e assim também são as nossas memórias. A pintura do mural. Tá dando uma Por travada. essa premissa, né? Uhum. Então, O pessoal está perguntando o que que é isso que a gente mostrou e como que usa isso. Opa, desculpa. Esse daqui é um. O Fernando me deu isso aqui de presente e falou que é um disco dispersor. Foi isso que ele mostrou para mim. E aí você tem que colocar aqui peraí, um pino. Tá dando uma travada aí na sua imagem, mas eu estou explicando aqui para o pessoal como é que é. Isso aqui Você tem que é um, colocar. é um misturador É um que usa misturador. para separar os torrões. Tem um outro nome, agora não lembro o nome. Não é É, disco dispersor? isso, muito bem lembrado. E aí eu uso na parafusadeira para poder fazer a quebra dos torrões e Uhum. também misturar. Isso Eu daí vou você colocar. coloca dentro da lata com a tinta que você quer fazer, lá com a terra, a água e o seu aglutinante, liga numa furadeira ou numa parafusadeira, né? E ele vai girar e vai triturar, então vai ficar uma tinta bem cremosa, vai ser super rápido para fazer, né? Então sim, facilita bastante. sim, sim. E aí isso facilita muito. Ano passado eu usei isso em Florianópolis, esse equipamento. Eu fiz um mural lá e tipo, a mistura foi muito boa. Assim, consegui uma plasticidade na tinta muito boa. Ela fluía muito bem. Uhum. E, Ô, Elton, deixa eu te perguntar. A primeira pintura que eu vi sua foi aquela do trem que tem o Paulo Freire, que tem um ah, senhor que você falou que é do lugar. Foi aí que eu entrei em contato com você. Queria que você então, contasse dessa também. ano passado eu fui novamente para Portugal e lá eu fui novamente para Cerveira, que eles tinham me convidado para fazer um mural. Travou um pouco, travou de novo.
Vamos esperar para ver se reconecta aí. Tá carregando. Voltou. Eu fui novamente para Portugal ano passado, aí fiz esse mural em comemoração ao 25 de abril, que é a Revolução, quando caiu a ditadura lá. E aí eu fiz um mural representando três feministas que atuaram durante esse período, atuam até hoje, né? Foram bem importantes. E aí depois, na sequência, eu fiz esse mural no Museu da Carris, no Museu do Bondinho, que fica em Lisboa. E aí no mural, é um mural temático, né, referente à história do museu. Então eu fiz uma pesquisa na biblioteca dele, nos arquivos, no próprio museu, colhi referências ali que me interessavam para poder construir uma narrativa. Também foi muito rápido. Tive 2 dias para poder elaborar isso. E aí eu pintei o mural durante 11 dias, 9 dias, mais ou menos. Tem 30 metros o mural. Mas eu não preenchi o mural todo. E aí, no mural, como... Bom, eu vou mostrar umas imagens. Na composição, eu quis colocar algumas imagens que eu achava interessante, né? E uma delas foi a do Paulo Freire, que eu coloquei sentado no bondinho. E foi justamente no período que o ex-ministro da Educação estava fazendo altas críticas com ele, né? Bom, deixa eu... Tá um pouco... Isso, Agora dá para agora tá ver? melhor. Esse é o Agora tá mural, melhor. sou eu. Então, são várias cenas que têm relação com o museu, né? As pessoas utilizando bondinho em diferentes épocas. E aqui são os fundadores da companhia Carris. E aí eu fui colocando outras figuras no meio, né? Para fazer a composição da pintura. Então, aqui, por exemplo, como tá eu pintando aqui. Aqui, ó, é onde eu coloquei outras pessoas. O Paulo Freire. Paulo Freire ali. Ah, Essas obras depois, essas fotos, o pessoal, né, quem não tá ainda no Instagram do Elton, pode entrar lá, que tá lá, né, Elton? tá lá, tá lá. Tem o meu site também, no site também tem mais informações, eltonhipolito.com. E aí tem todos os trabalhos que eu tenho desenvolvido até hoje lá. Aí eu fiz algumas pessoas que trabalham lá. Tipo, esse aqui é o Sérgio, ele trabalha tipo 40 anos na empresa e ele era maquinista. Hoje ele trabalha no museu. Aí tem outras figuras que também são do museu. Aqui tem a Marielle. Fiz uma amiga minha também, aqui minha namorada. E Que massa. aqui também é outra funcionária do museu. E tudo eu utilizei a terra do local, né? Usando carvão também para escurecer as áreas. E eu gosto muito da textura da parede. Então, pelo tempo que eu tinha, eu estava sozinho, não tinha como eu preencher isso tudo. E aí, essa textura, o craquelado, o que está se perdendo também se casava muito com o meu trabalho, né? E, Aproveitou ali a sim, próprias manchas da própria parede, né? Que interessante. sim. Não sei se dá para perceber, o celular vai ficar ruim aí a visão, mas depois vocês podem olhar com mais calma no Instagram, no site, dá para perceber melhor os detalhes aqui. E
E aqui eu Ó, usei argila vermelha. Eu comprei uhum, argila. A argila é de Portugal, então tá dentro tá valendo. tá valendo, tá valendo. Ô, Elton, o Marco aqui falou que um amigo dele, pintor, falou para eles que essas são as pinturas do futuro. E aí ele tá perguntando, você como restaurador que trabalha com o passado da arte, o que que você acha dessa frase aí? Eu tô dando trabalho para os restauradores do futuro. Boa. Não, mas eu acho que também entra numa. Porque dentro da restauração existem várias escolas, né? Vários conceitos. Travou de E novo. Voltou. Travou e voltou. Travou de não, novo. Tá carregando ainda. tá, Vamos lá. vamos lá. Agora Agora voltou. foi? Foi. Deixa eu fazer só um parêntese aqui. A gente está com Uhum. muito pouco tempo, mas está fluindo. Eu quero escutar você falar mais um pouco sobre as suas obras. Você topa da Tá, gente sair e voltar tá, mais alguns beleza. minutos? Pode ser? Sim, sim, sim. Então tá, pessoal. Eu vou sair e vou reiniciar a live, porque tá com 2 minutos só para encerrar. Tá, Passa beleza. rápido. Então já voltamos. Tô esperando. Bora, Voltamos. vamos aí. Você tinha perguntado sobre. Como é que era a pergunta? Como que eu Era via essa questão da conservação? isso, isso, dessa ser a tinta do futuro. O amigo do Marco falou que essa é a tinta do futuro. E aí você, trabalhando com conservação aí do passado, né? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que realmente está caminhando para esse lugar, né? Uma tinta mais sustentável, né? Tanto economicamente quanto ecologicamente, né? Tem muita gente fazendo pesquisa na área. Desde quando eu comecei a me interessar a fundo, acho que tem, bom, tem esse trabalho da Fernanda que ela já disponibilizou, tem PDF aí, quero ler. O Fernando mesmo também está com uma pesquisa bem avançada nisso. Mas também entra numa questão que você tinha levantado, que era quanto ao consumo da tinta. Eu acho que é um caminho para a gente evitar uma poluição maior do planeta, mas também tem que ver até que ponto ela também não vai cair dentro do capitalismo, como um recurso que vai ser extraído de uma forma, como já é extraído, né? Mas ser extraído de formas abusivas, né? Uhum, E comprometer o ambiente, né? Acho que vai depender do ponto de consciência maior, né? uhum, sim. Acho que enquanto ela é utilizada em pequenos grupos, em comunidades, como uma forma de resgate desse saber, ou talvez em comunidades mais necessitadas, é muito importante, assim, como um substitutivo, né? Você Uhum. dá acessibilidade, dá autonomia para as pessoas. Enquanto tá no faça você mesmo, né? Sim. Agora, quando ela atinge uma escala industrial, aí eu acho que pode desandar. Esperamos Espero, que espero que não. não. Esperamos que não. Espero Mas é tudo muito incerto, né? Futuro, é, a vida só é de projeto incerteza. que a gente está cogitando aqui. Mas em questão de conservação, eu estou buscando, assim, como eu utilizo ela da forma de fazer a tinta com terra, um pigmento mineral, de uma forma bem crua, eu procuro fazer ela de uma forma que ela conserve durante mais tempo. Então, necessariamente, ela não vai ser ecologicamente.
mais viável. Mas eu quero buscar esse local mais viável. Mais Uhum. viável, assim, sustentabilidade, de substituir em algum momento o PVA Uhum. pela baba de palma, ou mesmo pela linhaça, como Linhaça. o O John John colocou. falou. Sim, Nessa semana das tintas de terra surgiram aí duas sugestões muito boas, né? Uma é a baba de linhaça, que o John enfatizou e ele me convenceu. Eu nunca experimentei, mas eu vou experimentar. A sim, Yaná também. também falou que vai experimentar. E outra foi que a Yaná mesmo deu a ideia de substituir. Ela falou: já pensaram em substituir a cola PVA pelo látex? Também é interessante pensar, né? Tem que ver como que pode ser utilizado e como quimicamente isso vai interagir ao longo do tempo. Porque eu fico pensando muito nessa parte de conservação, porque aí vai depender muito de como que as pessoas vão utilizar a terra, né? A tinta Uhum, de terra. Porque uhum, as pessoas podem usar de uma forma muito orgânica, eu acho que essa liberdade é muito boa, uhum, mas mas se você vai para outros campos, ou uma pintura numa parede externa, uma pintura vernacular, ou uma pintura que entre para o mercado, aí eu acho que já tem que se estudar melhor como que você vai produzir essa tinta, né? sim. Eu não sei se isso responde à pergunta aqui da Maria Cristina, que ela pergunta qual foi o aglutinante nestas obras. Eu não sei se ela está falando das obras que estão no fundo da imagem ou se daquelas lá de Portugal que você estava mostrando agora há pouco. Eu posso falar, aqui eu uso na tela eu estou buscando utilizar um PVA neutro, que tem o pH neutro. Uhum, Assim, acho que já também para meio que balancear essa questão do óxido de ferro que tem na própria terra, e eu acredito que tenha numa concentração maior. uhum, A preparação da tela também é muito importante. Diferente do Gilberto, que eu achei muito massa, que ele está buscando fazer o suporte dele da forma mais natural possível. uhum, Ela vai trabalhar de uma forma que vai respirar, né? Os materiais ali vão respirar de uma forma melhor. uhum. Aqui a conversa é outra, né? Quando você está usando um papel, ou numa tela, ou numa parede, elas vão atuar de formas diferentes, né? E aí você Ela, fez uma preparação nessas telas. a preparação básica, assim, de quando você pega a tela, ela já vem com uma base bem simples, mas eu aplico uma base acrílica que ajuda a impermeabilizar a fibra Uhum, e a segurar a tinta. E aí depois vem uma base de gesso acrílico, e aí por cima vem camada de tinta e depois as camadas posteriores, que são essas aqui. que interessante. Você trabalha o tecido para que ele não porque é tipo uma barreira, são barreiras. Você tem o tecido, aí você tem a camada da base de preparação e depois você tem a tinta. Com o tecido não vai ser tão agressiva, porque tem essa camada no meio. E aí a fibra do têxtil ela vai ter uma resistência maior. Uhum, verdade. A Paula está falando que é interessante, ela está dando uma dica. Usar papel artesanal feito de fibra de bananeira, que é uma boa opção. Eu acredito que papéis artesanais, né, feitos de fibras naturais, assim, sejam realmente uma boa opção. Porque o interessante é ter uma superfície que a tinta possa aderir, né, que não seja assim muito lisa. Eu não sei, eu fiquei até meio na dúvida quando você falou que usa uma base de gesso até.
Porque a Mas é ideia que muito, eu tenho é que o gesso é bem liso. mas é muito fina a camada. A composição do gesso também tem. Ela é uma composição. Não é um gesso como a gente passa o gesso na parede para modelar. Ele tem Ah, uma certa fibra de cânhamo, que são bem resistentes, ou outro tipo de linho, que também é muito forte. E aí se preparava, utilizava carbonato de cálcio, que é um mineral, e cola de coelho. E aí existem receitas com medidas para se fazer. Ela funciona mais ou menos como o gesso acrílico. É uma base que vai servir para você poder depositar a pintura ali e ela fluir. E aí tem formas de você preparar ou com mais ou com menos camadas de carbonato, né? Que forma essa massa, né? É um nivelamento. Ai, eu devia ter separado, eu não tenho aqui. Só um minuto. fica à vontade. Pessoal, aproveitem aí para fazer as perguntas também, que a gente já está no nosso segundo tempo da live. 1 hora não foi suficiente para Isso aqui, mostrar aí, mas é muita coisa. isso aqui é uma base Aham. aqui, da Plex. Parece uma tinta, né? Ela é muito próxima. E aí Uhum. você vai passando camadas, quantas você acha mais interessante para o seu trabalho, né? Passa uma Uhum. para secar, você pode dar uma lixada na tela para tirar pequenas imperfeições que vão ficando, você aplica outra camada. Quanto mais camadas ela receber, a tela vai ficar melhor para poder receber a carga da tinta, vai fluir melhor. Esse aqui é um modelo que eu fiz durante o curso de restauro, e aqui são as camadas para fazer o douramento, né? Isso aqui é uma técnica antiga do século XVIII, né? Até o século XVIII, XIX. Agora sim, tudo bem? Agora sim. Agora você está enxergando. Como que é seu nome? Uhum. Que graça. Ele quer saber como que é seu nome. Esse meu amigo ali, ó, que eu tô conversando com ele, Qual que é o seu como que é nome? seu nome? Eu sou Antônia. Eu sou Antônia. Antônia, vai pra Antônio? lá. Vai pra lá com a vovó pra mamãe terminar de conversar só um pouquinho. Você já volta. Já vou pegar você. Tá assim, desculpa, gente. Mas Mas é isso aí. A vida é assim. tempos Desculpa, pode continuar falando. aqui, ó, essa parte aqui é carbonato de cálcio, Aham. parecido com gesso. Aqui na composição também vai o carbonato. Carbonato de É, cálcio é o material que tem nas conchas do mar. sim, sim. Agora é um meio que da família do gesso. É da família do gesso. Aham. Só para esclarecer para Maria Cristina, que acho que ela ficou com dúvida, lá em Portugal, então, você usou o PVA, cola PVA, direto Copa, na parede, sim, na mistura ali com. sem fazer nenhum preparo na parede. Ó, como era uma parede bem degradada, tinha áreas que o craquelado estava saltando, tava tendo muito desprendimento, então eu raspei toda a parede com espátula para tirar Hum, essas áreas que estavam saindo mais, e aí hum, ficou só a parte da pintura antiga que estava melhor fixada lá. E aí uhum, depois eu fui pintando por cima, e no final eu apliquei a camada de do impermeabilizante, que é a base uhum, d'água. uhum. Apliquei ele puro mesmo, ele é leitoso, e aí quando seca, ele Fica fica transparente. transparente. Então, no máximo, ele vai dar uma saturada na cor. Uhum. Massa. Ficou bem legal, ficou bem legal. Assim, também não é o melhor recurso, né? O John falou também de usar a própria linhaça para poder selar. Isso é uma coisa que tem que fazer teste.
que eu quero testar, né? Ele mostrou, você E, chegou a ver que ele mostrou 3 testes com a sim, baba de linhaça, e o último que ele usou só para selar foi o que ficou mais brilhante, né? Mais intenso, o tom da uhum, tinta. Ficou sim, muito sim, legal. eu Eu gostei fiquei muito. com uma curiosidade aqui, que eu tenho falado bastante da Tempera Ovo, que é uma tinta que eu andei experimentando, né, com terra, e eu gostei muito das cores, por ter cores mais vibrantes. Uhum. E aí você como restaurador, você já encontrou com uma tinta, já se encontrou com uma tinta dessa? Uma Tempera Ovo terrosa aí, de centenas de anos? Não, dessa forma como você prepara, né, com a própria terra, não, e com trabalhos ainda não. Ainda não tive esse contato. Um artista da, brasileiro que utilizava muito era o Volpi, né? Ele fazia as próprias tintas e ele usava a tempera ovo para poder produzir, né, as pinturas dele. E bom, já vi umas têmperas dele hoje e ainda estão super bem. Ele pintou que na década de, agora não lembro, mas 30, 20, 30. Então aí Ele até hoje. pintou o quê? Pintou telas? Ela pintava a tela. E é uma técnica muito boa. Sim, Uhum. depende de quanto você vai utilizar. Tipo, não dá para usar o ovo para Pintar um têmpera no prédio. mural. É, é bem complicado. O que foi falado essa semana também, que o Gilberto comentou, do Mundano, que Dano. é um grafiteiro daqui de São Paulo, ele fez um mural no início do ano em homenagem aos atingidos pela barragem em Brumadinho. Uhum. Pelo que eu vi no mini documentário que fizeram, ele foi até lá, trocou ideia com o pessoal, o movimento dos atingidos pela barragem e teve esse contato com como que é o processo lá, que é bem pesado. E aí ele recolheu minério e recolheu terra também para poder produzir os murais, o mural aqui em São Paulo. E aí ele mistura a terra com tinta, uma base de tinta para poder pintar, que também é um recurso, né? Não é Sim, talvez o recurso mais sustentável, mas é um recurso, é uma forma de você pigmentar a sim, tinta. É sim. como se estivesse É. pigmentando com pó xadrez, só que no local ele está usando Uhum. terra e usa o rejeito também. Uhum. É aquilo que eu falei também numa outra live, não lembro com quem, assim, a gente não precisa enrijecer, né? Fala assim, usou uma base acrílica, não vale, misturou com tinta, não vale. Vale, tá valendo, sim. A gente Sim, tá em transição, né? sim, total. E só de ter esse primeiro contato, né, de perceber o potencial que tem ali, usar o pigmento mineral, já é uma mudança incrível, né? A pessoa, dali em diante, ela vê como que ela vai atuar com esse conhecimento, né? Sim, tanto para quem experimenta como para quem vê também, né? Total. A gente nunca tem um impacto negativo. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que falou assim, ai, que esquisito. As pessoas olham e elas ficam encantadas, né? Elas Sim. ficam maravilhadas, querem saber mais, querem assistir você pintando. Então, é E por aí. saber que tem essa possibilidade de usar a terra, a pessoa pode pintar a parede da casa dela e já substituir a tinta, já Uhum. tipo, acho que já é um ganho assim sem precedente, né? Sim, verdade. Mesmo para brincar em casa, dá para as crianças se moleca todo, né? Se pinta Uhum. tudo. Nem me fale, as paredes da minha casa são todas artísticas, de arte infantil. Ah, Massa. tem uns livros também que eu queria mostrar para o pessoal. Ó, se Então, tiver ó, dúvida, isso aqui, ó,
É um livro muito bom para Não dá consultar. para ler porque ele fica É, espelhado. Como que é o nome? esse aqui é o Manual do Artista. Manual do Artista. É o Ralph Meyer. Esse livro, essa Bíblia, ela fala muito sobre composição de pintura, de pintura não, desculpa, de tintas, tinta óleo, tinta acrílica, guache, aquarela. Existem algumas formulações aqui na Bíblia, mas é um material muito bom para consulta, tirar algumas dúvidas. Não tem todas as respostas aqui, mas é um material muito bom para consulta, vale a pena. Inclusive, tem uma parte que fala sobre química de pigmento, então dá Uhum. para ter um acesso aí a um primeiro momento para saber como é que se compõe os pigmentos. E esse outro aqui, o Manual do Artista, do Ray Smith, Uhum. que também é um complemento para esse manual aqui. São dois livros Eu muito bons. vou pegar depois esses nomes com você, porque durante as lives está tendo muita citação de pessoas, de artistas, de obras, de instituições. Então eu vou fazer vou compilar essas Sim, citações que cada um está trazendo e vou disponibilizar também para o pessoal buscar, né? Buscar mais depois. esse livro ele estava fora de catálogo há muitos anos, há quase uns 10, ó, estou chutando, quase 10 anos. E ele teve a reedição dele, acho que ano passado, o ano retrasado. Então, é muito bom. São livros que eu sempre uso aqui para consultar, fora outras fontes também. Uhum. E ajuda a esclarecer algumas dúvidas aí, com Nossa, relação a com isso. certeza, com certeza. Até teve uma live que alguém perguntou: vocês sabem como é feito o azul industrial? E eu não soube responder. Foi, acho que para mim e para o John que perguntaram. Nenhum de nós dois soube responder. Acho que esse É, livro aí, eu ainda não pesquisei isso, mas eu quero. Eu cheguei a mandar lá no grupo lá o pessoal da Serra da o Mantiqueira. índigo, da É, etnobotânica, né? O pessoal que trabalha com o índigo. É sim, incrível, sim. né? Tem O algumas pigmento. pessoas trabalhando com o pigmento azul no Brasil que eu conheço que já estão mais assim, digamos assim, adiantados, né? É o pessoal da etnobotânica, a Miyazaki Índigo e também a Ijinska, que é aí de São Paulo. Ela também produz o azul vegetal. Depois passa também essas Tá, referências tá. Vamos para. fazer isso, vamos fazer um compilado e aí depois a gente disponibiliza, que aí todo mundo pode consultar. Sim, sim, massa demais. Né? Ô Elton, vou pedir para você, se tiver mais alguma coisa para você mostrar, para trazer para gente, o pessoal, se tiver mais alguma pergunta, aproveitar Sim, o sim. momento para a gente já fazer os encaminhamentos finais aí. Mais alguma Bom, pergunta? eu tenho a mão aqui. Ah, essa tela aqui, ó. Nossa. Isso aqui também foi um dos primeiros testes que eu fiz. Ah, uma amiga mandou a imagem desse senhor da cidade dela e uma amostra da terra dela. E aí, como aglutinante, eu utilizei CMC. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. O que é isso? CMC é uma sigla para carboxil metilcelulose. Ele é o material, o mesmo material que faz aquele gel que passa para fazer ultrassom. Ah, sim. Uhum. O gel Ele para ultrassom eu conheço. então, é o mesmo gel. Ele é um tipo de goma Uhum. e ele provém da celulose, de madeira e de algodão. E Uhum. ele é muito versátil, que dá para fazer tanto ele como adesivo, como um solvente. A gente utiliza muito
na restauração, principalmente na restauração de papel. E a indústria alimentícia, farmacêutica, utiliza ele também como espessante. E aí, aqui, no caso, eu fiz ele a terra e o CMC somente. Só que E aí fixou eu não bem? gostei. Oi? Fixou bem? Fixou bem, ele fixa bem. E ele é. Você só mistura com água, né? Praticamente, Uhum. e aí ele ativa, né? Então tem essa questão de se molhar, provavelmente, eu nunca fiz o teste, mas provavelmente essa pintura vai reativar, né? Por causa do CMC. O CMC também é usado como aquela cola para colar papel de parede. Ah, sim. Uhum. Conheço essa cola também. E aí É, você ia falar ele que você não, não ele gostou. não é agressivo quimicamente, ele é atóxico, né? Uhum. Interessante. Mas eu não, É, o resultado assim, não me agradou muito por conta de como a tinta se comporta ali. Talvez tenha que acrescentar mais algum outro elemento para ter uma interação melhor ali do pigmento uhum, aglutinante. uhum. Mas ele fixou bem. O mais engraçado são seus testes, né? Como o Gilberto falou, os testes do Elton já são uma obra. Ah, esse aqui foi um teste básico que eu fiz. Esse aqui é uma. Esse aqui eu fiz em 2015. Eu estava 2015, estava em Congonhas, eu estava trabalhando no restauro em uma igreja e foi tipo, na época que teve o rompimento em Mariana, então foi também um dos primeiros experimentos com terra no papel. Isso foi depois da residência, né? Foi no mesmo ano que teve a residência. Coincidentemente, foi no mesmo ano que eu fiz a residência que eu comecei a mexer com terra, teve o rompimento. E aí comecei a olhar a imagem de peixes, dos danos que estavam no ambiente, e aí eu fiz isso aqui. Depois eu pintei um muro lá também, mas o resultado não me agradou muito. Opa, deu uma travada Aqui aqui. tem uma paleta de cores. Esses aqui são Portugal, dá para ver, gente? Uhum. Que é da região que eu fiquei lá em Portugal, que é Peniche, que é de formação vulcânica. Então, o pigmento lá, ele é muito esfarelento, assim, é quase um pó de blush. É muito bom. É, é esse pigmento aqui. Se dá para ver. Dá. Que É muito fininho. bonito. É, Bem eu vou fininho. utilizar esse pigmento aqui para fazer uma pintura. A tela já está no esquema. Que mais? Que mais? A Paula falou que para fazer papel artesanal também usa esse mesmo componente que você falou, O C, CMC. CMC. Isso. Sim, sim, vai na composição para dar liga na fibra da celulose. O, É, o Marco falou que o pigmento azul pode ser que venha do cobalto. sim. Eu acho que a maior parte dos pigmentos vão ser de origem mineral, né? Uhum, sim. Depois, aqueles que são de origem vegetal, como um processo de oxidação do próprio vegetal, né? Uhum, Ou, como o feijão também, como o John falou, aquilo é um processo de oxidação da matéria, né? Então, uhum, ele vai alterar a cor. sim. Tem esse aqui, ó, essa é uma outra pintura que eu fiz aqui em São Paulo, Incrível. em 2017. Essa pintura aqui eu usei rejeito. É, Eu fiz numa vitrine. Eu pintei sobre vidro. olha. A pintura sobre vidro dá para ser feita com tinta de terra, mas o aglutinante sendo cola, né? Não sei se outro aglutinante natural ele vai ter uma pega tão boa quanto. Então você tá me desmentindo. Todo mundo que pergunta se dá para pintar no vidro, eu falo que não, mas Dá. acabei de descobrir que dá. Mas assim,
são muitas camadas, né? Não é na primeira camada que você já vai fazer. Esse resultado. Muito liso, né? Na hora que você dá a pincelada, não deve Sim, ficar ali a tinta, né? sim, porque não tem absorção, né? Exatamente, Uhum, tem que ser liso, né? Não tem nada que penetre ali no vidro, né? Então, uhum. você trabalha com camadas, né? Espera secar, vai vir com outras camadas. Vai As outras. sobrepondo. Você vai sobrepondo camadas até chegar no resultado. Deixa eu mostrar. Eu separei umas fotos. E esse vidro, ele não pode ficar, não deve ficar exposto depois, né? Então, Ah, esse vidro, ele estava de frente, como era a vitrine de uma livraria daqui de São Paulo, ela ficava de frente com a rua, mas ele estava debaixo de um toldo do prédio. Então, não, não tinha um interpérie da chuva ou do sol direto. uhum. E isso favoreceu para que ela permanecesse lá mais tempo, né? Ah, então essa aqui é a vitrine, né, da Uhum. livraria. Aí, aqui, ó. Antes e depois. Então aqui eu fiz o formato que eu queria e comecei a aplicar as camadas de tinta. Dá Nossa, para foram ver? quantas camadas? Dá? Ah, pelo menos 3. Mas foi rápido, assim, o dia estava quente, então ajudou assim a secar bem rápido, né? Você fez em um dia isso? Não, né? Foi, foi Caraca. comecei às 11, eu terminei às 8. Nossa, cara, que isso? É muito impressionante. O Ah, tempo que você faz é muito impressionante. eu já aqui, ó. O pessoal perguntou como que eu deixo a qualidade do grão. Uhum. Como era rejeito também, ele já vem muito pulverulento, né? Mas mesmo assim, não está muito longe de como fica quando está no muro, né? E, Era demais. e eu também tinha projetado essa imagem, eu peguei as medidas, eu projetei em casa, então já fui com as marcações, então isso você já ganha muito tempo também na produção do mural. Tá. Você projetou numa parede da sua casa, viu mais ou menos. Eu fiz um molde. Eu esqueci de pôr a foto aqui. Eu fiz um molde e aí eu levei o molde até a vitrine, botei lá na posição, eu contornei o molde e Hum, aí eu fiz as linhas principais que eu precisava e fiz a pintura. Pessoal show. O comprou molde você usou o quê? Um papel pardo, papel, um craft. um craft. Uhum. Uni o Não. craft na medida que precisava, eu projetei a imagem, risquei, depois eu recortei só a silhueta. Uhum. Aí eu fiz o risco, a silhueta, e depois eu fui pintando. Ficou sensacional. Antônia reapareceu aqui. Espera aí que eu vou tirar o escutar também. Vem cá, filha. E aí foi isso. E por dentro era legal porque dava para ver a pintura também, só que nas camadas sobrepostas, né? Ah, na parte de dentro da vitrine, né? Que dava para você entrar ali. É que aqui é uma mesa de vidro. Aí Uhum. Nossa, entendi. Ai, que legal. Nossa, gente do céu. Isso é muito, muito bonito, muito lindo. hum, Show de eu bola, Elton. acho que é isso. Bom, então é isso aí. Deixa eu conectar aqui meu fone de novo. A Antônia já tá ali Ah, toda já. carente, carente de Sim, mãe. sim. Mas, ó, E, então eu vou te agradecer mais uma vez por você ter proporcionado essa experiência aí incrível para nós, que, né, de encher mesmo os olhos, o coração,
agradeço assim por você também ser tão acessível, né, pela essa generosidade que você teve de compartilhar seus processos. Foi muito bom, achei incrível mesmo. Tô Acho muito que feliz. E para mim, assim, eu ainda digo mais, sabe? Eu sempre quis acessar o universo artístico, o meio artístico, mas foi uma coisa assim que para mim foi muito assim colocada como se fosse algo sem valor. Então agora que eu encontrei as tintas de terra e as tintas de terra estão me levando a pessoas como você e como os outros que estão participando também, e eu sei que vai trazer outras pessoas, outros grandes artistas assim para que são inspiração mesmo, sabe? Eu fico assim muito feliz e muito grata à vida e a todos vocês também que estão participando dessa conexão aí que a gente está fazendo. Então, muito obrigada mais uma vez. Tá? Eu queria escutar o seu primo. Só faladinho. Travou a janela do Elton. Vamos esperar para ver se volta. Aí, voltou? pode falar, agora voltou. Nossa, eu que agradeço demais o convite. Tem sido muito bom esses dias, né, acompanhar o processo de cada um. Eu acho que a tinta de terra ela tem essa característica, né, de vai agregando, né? Eu acho que ela tem essa potência de agregar as pessoas, assim como acho que muito vem da ideia da. Eu não conheço quase nada de permacultura, mas eu acredito que é um dos fatores ali que faz mover, né? É a coletividade, né? E ficar detendo conhecimento não leva a lugar algum. Acho que o lance é a gente possibilitar essas trocas, né? Porque todo mundo tem a ganhar, todo mundo tem a crescer com esse conhecimento, né? É como aquela, não sei se é ditado, né? Um galho às vezes é muito difícil de quebrar, mas quando você tem vários galhos juntos, não, aliás, esqueci, mas é algo do tipo, Mas né? Uma pessoa é por só não aí. faz diferença. Várias pessoas juntas, elas podem mudar muito. A gente se Esqueci. fortalece, né? A gente fortalece. Fortalece É isso total. aí. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu aí, participou, mandou perguntas. E aí depois vão lá conferir também mais de perto as fotos, né, que foram mostradas aí, que estão lá no feed do Elton. E, e a gente vai se comunicando. Quem tiver um projeto também com tinta de terra, escreve pra gente, né, pra gente se conhecer também. E vamos nessa, vamos junto, se fortalecendo. Sim, Um total. beijo para Beijo. vocês. Um beijo, Elton. Boa semana aí para vocês. E aí amanhã a gente continua com mais artistas. Tá certo. Então, tchau, Valeu, gente. Vou Marcelo. encerrar. Tchau.